Bom, meu nome é Valentina Moreira, eu sou estudante da Faculdade de Direito da URGS e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Direitos Sociais e Emancipação, uma análise da potencialidade de direitos sociais na transformação da sociabilidade. O trabalho aqui vai reproduzir a estrutura de um artigo que eu redigi dentro do escopo da iniciação científica, iniciação essa que foi orientada pelo professor Ricardo Criciúma, vinculada aqui ao Departamento de Filosofia. Bom, então, para a gente ter uma perspectiva do que vai ser trabalhado, o objetivo geral do trabalho foi explorar a relação entre emancipação e direitos sociais. Nesse sentido, se visou contribuir para debates contemporâneos de autores que vêm se valendo de textos marxistas para pensar na relação direito e liberdade, para pensar na linguagem dos direitos dentro de uma chave marxista e também para refletir se os direitos sociais eles são capazes de introduzir uma nova normatividade à lógica dos direitos. Para fazer isso, eu utilizei, obviamente, revisão bibliográfica, né? Então, utilizei textos do Marx, mas também de filósofos do direito, teóricos da filosofia política, sociólogos, e aqui eu destaco 3, que foi o T.H. Marshall, o Fernando Atria e o Axel Honneth. Os objetivos específicos da pesquisa foram os seguintes: reconstituir a argumentação e o diagnóstico de Marx sobre a questão judaica, então como ele vai entender os direitos do homem e do cidadão, depois como ele vai conceituar a emancipação, na sequência, observar como o conceito de emancipação ele é mobilizado pela tradição marxiana e, por fim, analisar a potencialidade dos direitos sociais na construção de uma sociabilidade emancipatória. Bom, tudo isso para responder a pergunta norteadora, né, que foi: em que medida os direitos sociais podem conceder materialidade ao conceito de emancipação? Então, na primeira sessão, né, aqui utilizando como obra principal sobre a questão judaica, sobre o homem autointeressado como pressuposto do Estado moderno. Então, o Marx, sobre a questão judaica, ele vai identificar na relação Estado e sociedade civil a verdadeira contradição da modernidade. Isso vai ter como desdobramento a vida dupla do homem moderno, que vai se apresentar enquanto cidadão abstrato e enquanto membro da sociedade civil. É essa segunda figura, o membro da sociedade civil, que vai ser lida como homem natural nas constituições modernas. Isso vai ser perceptível pelo próprio conteúdo dos direitos. Então, o direito à propriedade, o direito à segurança, o direito à liberdade de culto, tudo isso vai estar atrelado à noção de liberdade individual. Uma liberdade negativa, que vai ter o outro como um limite da vontade própria. Então, Marx vai dizer que todo esse processo, e o Aldrin também, vai acabar representando uma degradação da comunidade política, porque é como se os homens já tivessem seus fins próprios pré-determinados, e a associação política acaba sendo só um meio de proteger eles. O Marx também vai dizer que na modernidade os privilégios da sociedade feudal eles vão se dissolver na sociedade civil e vão se desvincular à política, e nessa medida eles vão atuar à própria maneira. E o Marx vai entender que existe um limite da emancipação na modernidade, que é a forma da emancipação política. Que seria assim, né, que no horizonte feudal, enfim, a tua participação nas decisões políticas ela vai estar pautada na tua origem social, no estamento que tu ocupa. Na modernidade isso vai mudar e, teoricamente, essa determinação vai desaparecer. Só que o Marx vai dizer que, bom, os privilégios eles continuam aí, só que dissolvidos, e o membro da sociedade civil ele vai ser marcado por N particularismos. Então, antes de se ver como cidadão abstrato, ele vai se ver como pai de família, ele vai se ver a partir do seu ofício, ele vai se ver a partir de sua religião. Bom, então aqui, o que o Marx vai propor? A superação dessas determinações a partir de uma nova concepção de emancipação, que ele vai definir como emancipação humana, que vai ser definida da seguinte forma: quando o homem individual real tiver recuperado para si o cidadão abstrato e se tornado ente genérico na qualidade de homem individual na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações individuais. Quando o homem tiver reconhecido e organizado suas forças próprias como forças sociais. É essa parte final, eu acho que é a mais importante, é esse reconhecimento das forças próprias como forças sociais, os carecimentos individuais como carecimentos também sociais. Agora, partindo para a segunda sessão, emancipação e construção de uma nova sociabilidade, aqui utilizando textos supervenientes do Marx, mas também de outros autores, e ainda no escopo do jovem Marx, no texto especificamente que o Marx dialoga com os excertos de James Mill, ele vai identificar a necessidade da superação da sociabilidade fundada na propriedade privada. Isso porque nessa sociabilidade não há mediação entre autointeresse e interesse comunitário. Os humanos, enfim, nesse contexto, eles vão se relacionar enquanto comerciantes num mercado anonimizado. Então, quando eu produzo algo, eu não estou pressupondo aqui que eu vou satisfazer o carecimento do outro. Eu estou pressupondo o meu carecimento. O que eu vou obter a partir desse lucro, como eu vou atingir os meus fins próprios. E o Marx, então, vai propor um novo tipo de relação de produção, né? Relações de produção emancipatórias, que vai ser quando o ser humano
tiver como pressuposto, quando ele produzir algo, o carecimento do outro. Então isso não vai ser lidado de forma subjacente, talvez estou produzindo aqui, talvez venha satisfazer o carecimento do outro. Não, isso é a base. E é a partir disso que vai ser reconhecido a interdependência, porque ao passo que eu satisfaço a necessidade do outro, o outro vai me ver como necessário, e eu vou me ver como necessário para a sociedade, e a gente vai se entender assim como parte de um único gênero. Só que o Marx ele vai se restringir aqui a falar do horizonte produtivo, né? E por isso que eu achei que poderia ser interessante puxar o Honneth, que vai propor o conceito de liberdade social. A liberdade social vai ter vários pontos de intersecção com a liberdade em Marx, dentre eles essa noção de estar consigo mesmo no outro, de atrelar a liberdade à solidariedade, dos indivíduos se identificarem, né, como parte de uma coletividade que é fundada na cooperação não coercitiva. Mas o Honneth também vai falar sobre as relações, sobre a liberdade ser esse momento também de relação intersubjetiva que deve ser institucionalmente assegurada. Claro, o Marx, né, em larga medida, ele vai entender também que devem existir pré-condições materiais para que a emancipação ocorra. Mas o Honneth ele vai puxar de Hegel essa figura das instituições sociais. E é ele vai falar assim, né, que essa engrenagem de reconhecer os carecimentos individuais como sociais e formar carecimentos universais, junto com a formação de instituições sociais, são um processo que vai se retroalimentando. E nisso, os indivíduos eles vão se reconhecendo como membros livres de uma sociedade autoconsciente. Bom, aqui é como Honneth já percebe em Marx, né, como Marx vai entender a comunidade emancipada, que é uma comunidade em que cada um entenda os objetivos que pretende atingir simultaneamente como condição da realização dos objetivos do outro. Portanto, se as intenções individuais estiverem interligadas de forma tão clara que nós só possamos realizá-las se formos conscientes da nossa interdependência, num ato recíproco. Sublinhei aqui intenções individuais porque o Honneth vai entender que o Marx, de maneira seminal, ele já vai entender essa importância da liberdade individual dentro do horizonte marxiano. O Honneth ele vai entender que é necessário resguardar esse espaço da liberdade individual, só que ela deve ser um momento da liberdade social, não na forma como a gente entende a liberdade individual no liberalismo, assim, sem restrições. E ela vai servir principalmente para ser um espaço de reflexão. E vai servir também para medir a legitimidade das instituições. E aqui que podem entrar os direitos, porque o Honneth vai entender que os direitos oferecem aos humanos espaços legalmente protegidos que podem ser usados para reflexão ética e reconexão com práticas da liberdade social. Bom, e agora, mais especificamente, os direitos sociais. Então, vai existir... Bom, a partir daqui, né, acho que a gente conseguiu ver que faz sentido a gente falar de emancipação e de direito ao mesmo tempo, mas principalmente os direitos sociais, porque, como a gente falei ali no início, né, os direitos individuais, e aqui principalmente pegando a categorização do T.H. Marshall, né, então, direitos civis, direitos políticos, só depois direitos sociais. Então, os primeiros direitos, eles vão ter esse cunho, essa pretensão de serem pré-políticos, de serem naturais, e em conteúdo e apolíticos em forma. A forma que eu me refiro aqui é a forma dos direitos subjetivos, é essa possibilidade que a gente tem de exigir os direitos. E o direito social, ele vai ter uma outra base. O direito social, ele vai ter como elemento intrínseco a cooperação. E ele também vai ter essa ideia, essa noção que é política, de propor uma nova forma de comunidade. Uma comunidade em que as pessoas dão conforme a sua capacidade e recebem conforme a sua necessidade. Isso pensando também a partir do que o Atria vem falando. E aqui, uma coisa talvez possa ser exemplificativa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no direito à propriedade, eu estou reivindicando o direito à propriedade de tal terreno. Aqui eu estou reivindicando o meu domínio sobre essa propriedade e que essa propriedade ela seja protegida de um terceiro ou do Estado. Agora, quando eu reivindico o direito à saúde, o direito à educação, é um direito da comunidade para a comunidade. A própria forma que isso vem sendo formado vai ser, então, a partir da luta social, né, por meio de deliberação. E um ponto que talvez possa ser interessante de ressaltar é o direito ao trabalho, dar esse exemplo, assim, que me parece ser particularmente disruptivo da ordem capitalista. O direito ao trabalho, ele vai estar, o direito social ao trabalho, né, ele vai estar em evidente tensão com o princípio liberal do livre contrato, que parece ser bem fundante, assim, da sociedade capitalista, e o Donzelot vai dizer que o Marx, em Lutas de Classe em França, ele já vai identificar esse potencial revolucionário da demanda do direito ao trabalho a partir do exemplo dos ateliês nacionais de 1848, onde, em certa medida, foi materializado esse direito. Um ponto aqui que eu acho que eu deveria ter puxado para cima, né, que é sobre o que eu tô falando aqui quando eu me refiro a direito social? É esse direito social vinculado à noção de cidadania. Então não vai ser o direito social naquela forma incipiente, né, do poor law, que vai estar ligado, enfim, a uma questão assistencialista, paternalista. É o direito social totalmente atrelado ao que a gente entende por ser cidadão, que acaba demarcando, assim,
pegando aqui o Marshall, né, acaba sendo consolidado ali a partir do século XX. Então vai ter essa vinculação com a cidadania, com a expansão material do que a gente entende por cidadania. E os direitos sociais vão ter um caráter integrador, que por isso também que eles vão, eu estou sugerindo eles aqui, né, como essa ferramenta de dar materialidade para a emancipação. Porque eles vão atuar pela experiência comum e pelo achatamento da desigualdade. Eu falo experiência comum porque às vezes a gente pensa em direito social e vem em mente políticas financiarizadas, então políticas de renda. Não que elas não tenham sua relevância, mas para o direito social ter suas pretensões emancipatórias efetivadas, ele deve assegurar esses espaços de convivência. Então, a educação pública, a saúde pública, o transporte coletivo, momentos em que as pessoas têm trocas, em que as pessoas podem, enfim, refletir sobre aquele espaço, se identificar com o outro e se entender como parte de uma coletividade. E o achatamento da desigualdade, porque obviamente isso também vai ajudar no processo de reconhecimento, né? Porque, enfim, as pessoas vão ter então padrões de vida mais semelhantes, vai facilitar com que elas se entendam como parte desse todo, que elas se vejam no outro e percebam seus carecimentos individuais enquanto sociais. Uma última questão aqui é que os indivíduos não devem se portar primeiramente enquanto portadores de direitos dentro dessa lógica do direito social. O que eu estou entendendo por isso, né? Existe um processo crescente de judicialização dos direitos sociais, e que, obviamente, tem sua razão de ser. Só que quando uma demanda coletiva, né, por exemplo, uma demanda de direito de saúde, ela vai para o tribunal na forma de uma demanda privada, de, por exemplo, uma ação de medicamentos, essa relação ela acaba sendo reduzida à lógica devedor-credor, e ela vai para a noção do conflito jurídico, que está atrelado lá aos direitos, como foi pensado os direitos individuais, né, como uma forma de proteção. E como eu falei, o direito social ele tem como noção fundar uma comunidade fundada na solidariedade, na cooperação. Então parece que há uma desnaturalização assim, do direito social quando ele se apresenta sob essa demanda privada, que ele acaba indo um pouco para a lógica dos direitos individuais. Não que ele não tenha, como eu disse, o seu motivo de ser, mas que aí as pretensões emancipatórias dele acabam reduzidas e, enfim, demandas, né, que poderiam ser articuladas nas ruas, nos parlamentos, elas acabam sendo jogadas para o judiciário, que obviamente não é um espaço assim, propício de deliberação da sociedade. E já partindo então para as considerações finais, deixa eu tirar esses lá. Então, o que deu para entender, que eu busquei, né, apresentar aqui, foi essa compreensão de emancipação como esse processo de reconhecimento do aspecto social e complementar dos carecimentos e da interdependência entre os sujeitos. E também como o direito social ele pode, então, dar materialidade a isso, na medida que ele tem esse caráter integrador, que ele propõe uma comunidade fundada na solidariedade e ele tem, então, como ideal esse compromisso, ele tem um compromisso comunitário com um ideal de cidadania. E, por fim, que é importante que, quando a gente pensa em direito social, ele não seja, não que ele não possa ser lido, mas que ele não seja lido primeiramente enquanto direito subjetivo, não seja reduzido a essa semântica. Achei que poderia ser interessante acabar com essa frase do Atria, que é: a ideia comunitária dos direitos sociais, ela não é traduzível para a língua dos direitos, mas é a linguagem escolhida para formular este ideal. Aqui é a bibliografia. E eu aproveito, eu quero fazer duas ressalvas. Que ainda tenho tempo. A primeira é que no direito existe super debate, assim, né, sobre... A galera progressista vai defender que o direito social ele deve ser exigível. E eu acho que não tem como a gente estar descolado da realidade brasileira e da América Latina, enfim, isso é uma forma de assegurar que esses direitos sejam resguardados. A questão aqui mesmo é provocar, será que isso não é uma redução da política? Porque às vezes, o direito social ele tem esse cunho político, então eles já vão ser lidos como direitos de segunda categoria. Não, justamente por essa questão política que eles têm esse potencial, me parece, para, enfim, a emancipação, e por isso que eles podem introduzir uma nova lógica aos direitos. Então, fugir dessa lógica credor-devedor, conflito jurídico. Então, só essa ressalva, né, que é importante que eles possam ser judicializáveis, mas eu acho que isso é uma instrumentalização, assim, em um segundo nível. Eles devem ser primeiramente vistos como essas ferramentas políticas, enfim, que vão aí propor um ideal de comunidade fundada na solidariedade. E, a outra questão, não precisa, é meio secundário, acho que tá bom. Obrigada. Obrigada. Thomas? Fala. Primeiro, queria te agradecer pela apresentação. E muito rápido, assim,
eu queria falar para pensar junto contigo nos próximos passos da tua pesquisa. Especialmente nessa última frase. Eu achei ela muito boa e muito decisiva. Porque eu fiquei pensando se ela não pode até sugerir que parece que, assim, o ponto mais alto de relevância, pelo menos nesse quesito emancipatório dos direitos sociais, parece ser um momento enquanto eles rompem até enquanto com o direito enquanto tal, basicamente, sim, o espírito do direito enquanto tal. Então, embora a gente tenha começado assim, com essa construção dos direitos sociais dentro do sistema jurídico como um todo e tudo mais, o que me passa pela cabeça é que se existe talvez uma forma muito específica, a forma jurídica enquanto tal, muito mais ligada ao capitalismo, pura e simplesmente, se o direito social vai desdobrar isso e acabar simplesmente até um não direito, ou alguma coisa que não é direito, para gerar essa nova forma de compreender política. E isso que eu acho que é o mais valioso, assim, de se tirar de tudo, como uma coisa que vai surgir do direito pode até implicar sua própria obsolescência. Sim. E, enfim, por isso que eu queria te agradecer. Gostei muito da tua Não, eu te agradeço. Eu acho que sim, tem essa, quando eu falo, né, nessa possibilidade do direito social introduzir essa nova normatividade, a lógica dos direitos, eu acho que é um pouco por aí, assim. Talvez a tentativa de, a partir disso, que é uma ferramenta que é muito do capitalismo, enfim, o direito, como a gente conhece, né, nessa lógica da exigibilidade do credor-devedor, que o direito social ele rompe com essa lógica e talvez consiga, não digo assim, transformar tudo, mas é um furo, talvez, a lógica do capitalismo. Então, me parece que sim. É engraçado também pensar nesse... Isso me vem à cabeça, né? Porque mesmo no horizonte socialista, ainda que me pareça um pouco longe, né? A gente pensa em direito muito a partir disso de... como eu falei, né? Do direito da saúde, assim. Quando ele já vem para uma demanda privada, o Estado me deve isso. E quando a gente está pensando nessa forma de cooperação, não é bem assim, né? Tudo, enfim, pensando em processos deliberativos, o melhor para a comunidade. Me parece que pode chegar... não sei, né? Mas que indica um pouco esse não direito. Ou esse novo direito que enfim, essa área para ser descoberta, que acaba caindo um pouco para uma obsolescência do direito, porque tu vê que o fulcral do direito social é a política. É ali que ele se ele pode se tornar emancipatório. Mas ele, enquanto linguagem jurídica, também me parece ser fundamental. É por aí também que ele vai, enfim, às vezes até conseguindo ter espaço, né? Conseguindo ter materialização dentro dessas nossas bordas, assim, do capitalismo. Acho que é isso. Espero que tenha conseguido responder. Deixa nesse e-mail ainda alguma dúvida? Amigo. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado. Muito bom te ouvir. Eu tinha ouvido um SIC teu anos atrás, achei muito bom também. Obrigada. Meio que é parecido, né? É o mesmo tema. Gostei da continuidade da pesquisa. Seguir firme. Meus comentários seriam dois, assim, breves. Primeiro, acho que insistindo na pergunta do Thomas, talvez me pareça que alguns movimentos sociais vão insistir justamente nessa ideia de que precisa haver alguma ruptura com a noção de direito. Dá um exemplo bem recente, o Krenak, no Ideias para Gerar o Fim do Mundo, ele fala, e é assim, textual, nós, indígenas, a gente não quer o direito dos brancos. Né? Ele até faz uma brincadeira que, enfim, sobre Bolsonaro, tá? Ele brinca nesse jogo, assim, que é uma coisa diferente, eles querem um estatuto de exclusividade diante da questão social e que, portanto, em alguma medida, as nossas leis não são capazes de abarcá-los completamente. É uma posição que eles têm enquanto movimento social, isso não é só a pessoa que tem naquilo. E que é algo difícil para a gente conciliar nessa lógica, que é um problema para ele desde Hegel Kant, né? Universal, particular. E na sequência dessa minha provocação, já a sugestão, não sei se tu já leu o Forte, o Contexto de Justiça. Não. O Contexto de Justiça, o que ele tenta fazer é tentar grosseiramente aproximar, assim, as tradições liberal e comunitária, que é justamente esse tipo de conflito, né? Liberal, uma vertente kantiana, que cada pessoa como legislador universal, portador de direitos, mas, por outro lado, a crítica hegeliana de que, não, cada pessoa entendida na sua singularidade, situada, cultural, historicamente, etc, etc. E o Forte, ele tenta aproximar ela, se não me engano, são 4 eixos ao longo do livro, e um dos primeiros é a liberdade pessoal. Como entender a liberdade pessoal mediado entre liberais, comunitaristas. E o Forte, ele tá bem próximo, na minha opinião, ele está próximo do Ronit em várias intuições, embora eles escolhem lá no fim, acho que intuições muito parecidas, talvez fosse legal trabalhar no futuro. Ótimo. Não, eu tô...
Bom, só basicamente que eu tava lendo, né, algumas das coisas do Honest que eu citei aqui são do Ideia de Socialismo e do Freedom's Rights também, só que algumas coisas eu fiquei meio perdida, assim, então eu vou dar uma olhada com certeza. E tu falou do direito indígena, acho que essa era a minha segunda ressalva, brevemente, que uma coisa talvez pra gente pensar junto é que existem hoje em dia uma tutela, né, de direitos coletivos, a noção de direitos transindividuais, e às vezes eu me pergunto, claro, aqui também existe a lógica do direito subjetivo, da exigibilidade, então tá um pouco atrelada essa lógica, mas me parece que tem tem umas questões diferentes aí, né? Porque, inclusive, quem vai propor ações civis públicas vai ser o Ministério Público, que vai ser um ente, uma autarquia representativa da comunidade. E parece que aí pode existir uma mudança, talvez, dessas lógicas. São meios do direito ainda, né? Tipo, instituições jurídicas com seus limites, mas que eu acho que modelam um pouco mais para essa noção de direito social. Mas isso vai ser trabalhado num TCC, eu acho. Então, vamos ver aí. Obrigada. Obrigada.